Hoje eu vou te passar dois métodos para você aprender assuntos mega difíceis e deixar tudo na ponta da língua. E aí, aqui eu li, e se você já estudou demais, até gastar todas as suas energias e chegou no final não viu muito resultado concreto, preste muita atenção, porque hoje a gente vai falar por que os mapas mentais são melhores que os resumos, qual é a base científica. Eu vou te falar qual é o método científico e comprovado para você fazer mapas mentais cientificamente comprovados através das 4 chaves, os 4 pilares dos mapas mentais. E eu também vou te falar um método alternativo para você não fazer o resumo, mas você fazer um outro método, você usar um outro método de anotação para você fazer ao invés de resumos que assim, tem ninguém falando por aí. Bom, a primeira coisa é, se você não viu o primeiro vídeo dessa playlist, eu recomendo fortemente que você veja, porque eu estou dividindo os vídeos dessa playlist basicamente dessa forma. Você pode fazer anotações ou a digitais ou à mão, e no primeiro vídeo eu mostro o porquê e qual a importância dessa discussão, e você deve escolher seus métodos de anotação a depender do assunto que você está usando. Por exemplo, se o assunto é mais factual, você deve usar determinado tipo de anotação. Se o assunto é mais conceitual, mais abstrato, mais difícil, você deve usar outro tipo de anotação. No vídeo de hoje eu vou falar somente sobre métodos mais, assim, digamos assim, mais difíceis e mais conceituais, porque no vídeo anterior a esse, eu vou deixar o vídeo aparecendo aqui em cima para você, eu falei sobre métodos mais factuais, quando você precisa aprender coisas mais factuais, por exemplo, como a história, anatomia, etc. No vídeo de hoje a gente vai aprender métodos mais conceituais, digamos, filosofia, sociologia, economia e esse tipo de assunto que é um pouco mais abstrato do que factual e concreto. Primeira coisa é que o resumo das piores técnicas de estudo, segundo esse estudo que mostra aí do Don Losky de 2013, não é só esse, assim, eu já li vários livros sobre estudo, eu perdi as contas de quantos artigos científicos eu li sobre como estudar e como ser mais efetivo nos estudos, e artigos científicos e livros, e todos eles colocam o resumo como uma das piores técnicas de estudos. Agora, o estudo de 2011 do Karpinski mostra que os mapas mentais são um pouco limitados. E por que eu estou te dizendo isso? Porque se você vai aí na internet e busca como fazer mapas mentais e tal, o povo trata mapa mental como se fosse uma apoteose. E não é bem assim. O mapa mental ele é uma boa técnica de resumo, de você fazer anotação, mas não é a melhor. Por quê? Porque geralmente as pessoas usam mapas mentais da maneira errada. Como o Karpinski mostra nesse estudo de 2011, o mental retrieval, que é você fazer uma recuperação mental, simplesmente fechar o livro, tentar lembrar, foi cientificamente comprovado que é melhor do que você fazer um mapa mental. Só que o que acontece? Os mapas mentais acabam sendo ruins, porque a pessoa que está fazendo o mapa mental geralmente deixa o livro aberto ou deixa o material aberto e fica consultando e fazendo o mapa mental. O que você pode e deve fazer como essa citação aí está mostrando, você usar a recuperação mental quando você está criando o seu mapa mental, ou seja, você lê tudo, olhar tudo que você tem que fazer e depois você tenta lembrar e criar o seu mapa mental, e só depois você busca na fonte original. Só que tem um porém aí. Geralmente, quando as pessoas vão fazer um mapa mental, elas se preocupam só em, sei lá, aquelas 4 dicas básicas, né? Usar cor, imagens, palavra-chave, etc. O que acontece é o seguinte, existem 4 chaves de ouro para você criar um mapa mental especial para qualquer matéria, e é sobre isso que eu vou falar agora. Porque quando eu comecei a estudar para esse negócio de medicina, eu queria ser aprovado em medicina, depois eu acabei sendo aprovado e concursos públicos concorridos também, o que acontece é que eu nem técnica tinha, sabe? Eu nem sabia como fazer um resumo, isso ficava me segurando para trás, porque eu sabia que o que eu fazia, aqueles meus resumos, aquelas minhas anotações, era tudo perda de tempo, eu nunca usava. Aí eu conheci essa ideia de mapa mental, quando eu comecei a fazer o mapa mental parecia que era apoteose, mas depois eu fui ver que grande parte dos meus mapas mentais era tudo ruim, sabe? Eu tinha que jogar tudo fora porque eles não me serviam de nada. Mas o tempo passou, eu fui aprendendo um pouco mais, lendo um pouco mais e vendo técnicas sobre mapas mentais. Eu criei mais de 2.000 mapas mentais e hoje eu posso te dizer que assim, eu sei criar um bom mapa mental. E eu vou te passar o passo a passo como você tem que fazer isso. Bom, nesse vídeo que você pode estar vendo aqui, que eu fiz há muito tempo atrás, eu mostro que para você fazer um bom mapa mental, você tem que criar no mínimo
4 ramos para a sua disciplina. E quais são esses 4 ramos? O primeiro é a definição. Geralmente você precisa saber qual é a definição daquilo que você está estudando. Isso é extremamente necessário. Se você não sabe definir o que você está estudando, é muito difícil você realmente entender aquela matéria. Então, a definição tem que ser o ponto-chave. Geralmente o segundo ramo dos meus mapas mentais são características e propriedades. Tudo que você estuda tem características e propriedades e assim, são grandes categorias essas características e propriedades que você pode colocar grandes partes aí do que você precisa para entender aquele assunto dentro desse ramo chamado características e propriedades. O terceiro e o quarto nada mais são do que exemplos e argumentos. Se você tiver bons exemplos e bons argumentos, é bom você separar e colocar ali no seu mapa mental. Olha só, preste muito bem atenção, porque talvez mapas mentais não seja para você e assim, resumo realmente muito ruim de fazer. Então o que eu vou te passar aqui é uma técnica científica e assim, muda o jogo para você aprender assuntos difíceis de uma maneira muito mais eficiente. E se você quiser saber princípios científicos para você aprender muito mais em muito menos tempo, eu escrevi um pequeno e-book, o Aprendizado Insano, 5 estratégias para você aprender qualquer coisa muito mais rápido. Vou deixar ele no primeiro link aí da descrição para você dar uma olhada. O Aprendizado Insano é um e-book fenomenal, várias pessoas já baixaram, já estão usando aí e eu recebi vários comentários muito maneiros sobre isso. Junto com ele eu coloco também o meu planejamento de estudos, qual é o meu ciclo, o ciclo Tera, para você dar uma olhada aí. Bom, e qual é esse método? Esse método se chama método do flow, flow method, ou digamos assim, o método do fluxo. E como ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira. Ele foi inventado pelo Scott Young, que é assim, foi um grande, se não me engano o Scott Young é britânico, eu acho. E ele desenvolveu um método que é para você deixar o flow andar, sabe? Deixa o fluxo da aula, daquilo que você está lendo e você vai criando, como você pode estar vendo nessa imagem que eu estou te mostrando aí, você vai criando assim uma espécie de box e flechas, quadradinhos e flechas, alguns escritos, anote as fórmulas, etc. Ele funciona muito para você criar relações com setas e tudo, e você não deixa nada tipo organizado, sabe? Por enquanto que você está tomando as suas notas, você não se preocupa em organizar o pensamento, você simplesmente vai tomando essas notas. Por isso que quando eu te disse que esse método é melhor que o resumo, ele é porque para matérias mais, digamos assim, mais conceituais, que não são tão factuais, esse método funciona demais. Como você pode estar vendo aí, eu estou te mostrando um dos métodos desse método de flow que eu usei para fazer anotação de vários, assim, deve ter mais de 10 artigos científicos reunidos nesse método aí. E o que eu fiz? Eu reuni todos eles em só um flow, né? Porque eu criei a estratégia chinesa de desenvolvimento e o que acontece foi que eu dei esse esquema geral aí para ela depois. Ele funciona demais. Eu fiz isso para modelo de desenvolvimento de economia, fiz isso para teoria das relações internacionais, fiz isso para ética, eu fiz isso para um monte de coisa. Assim, geralmente para quando o assunto é mais abstrato, o método flow funciona demais, principalmente para teorias, fórmulas abstratas que você precisa aprender as relações entre as variáveis. Isso assim funciona muito e é muito bom. O método flow assim é um dos melhores métodos que eu uso. Eu uso muito também mapas mentais, mas o método flow, quando o assunto é bem cabeludo, eu costumo usar ele. O que você achou desses métodos? Se você acha que faltou algum, comenta aí nos comentários o que você acha desses métodos pra gente aprender assunto difícil. Se você conhece, se você usa outro método de anotação que não são esses, eu vou ficar muito feliz com o seu comentário. Então nesse vídeo a gente falou sobre o porquê os mapas mentais são melhores que os resumos. No início eu te falei que os resumos são considerados assim péssimas estratégias de estudo, porque primeiro você demora muito para aprender a fazer um resumo, depois a quantidade de informação que tem no texto original, ele às vezes vai acabar com o seu resumo, vai deixar o seu resumo muito grande. Depois eu te falei que os mapas mentais são bons, mas não são apoteoses, e você precisa usar o método do Mental Retrieval para fazer usando as 4 chaves dos mapas mentais, que são, as 4 chaves são definições, características e propriedades, exemplos e argumentos. E por fim eu te falei o método flow, que é um método alternativo aos resumos. Você não faz nenhum resumo, você simplesmente concatena as principais ideias daquele texto, ou daquela aula, daquilo que você está lendo, daquele PDF, etc.
você concatena elas através de relações com setas e quadradinhos e vai criando um esquema geral para você entender aquilo lá de uma maneira muito mais visual, funcionando basicamente como um mapa mental mais... como se fosse uma espécie de mapa mental misturado com um fluxograma. Eu também te falei do Aprendizado Insano, que é o meu e-book sobre 5 estratégias científicas para você aprender qualquer coisa muito mais rápido. Eu deixei ele no primeiro link aí da descrição, se você quiser. Ele tá com preço promocional e eu em breve vou tirar esse preço promocional porque vai entrar algumas outras características nele que eu já tenho desenvolvido ao longo do tempo, então esse preço vai mudar e quem adquiriu ele não vai precisar comprar de novo. Eu vou deixar, eu vou usar isso, vou mandar para todas as pessoas o novo modelo e assim, ele tá com um preço bem baixo, então eu espero que você clique agora aí e dê uma olhada para você conhecer o Aprendizado Insano, para você aprender muito mais em muito menos tempo. Eu sou o Eli e fico por aqui, que Deus te abençoe.